atualização e olha, o que daria o alívio para muitas pessoas é a vacina contra a Covid-19. Surgiu uma corrida contra o tempo de pesquisadores de todo o mundo para conseguir essa vacina. A gente vai conversar com o Renato Astray, que é pesquisador do Laboratório de Imunologia Viral do Instituto Butantan. Doutor Renato, uma boa tarde. Como que é o procedimento? Quanto que demora para a gente poder falar em vacina para combater o coronavírus? Boa tarde, ouvintes, telespectadores da TV Aparecida. Quando a gente fala em tempo, né, para desenvolver uma vacina, normalmente a gente está falando de muitos anos, né? O que é normal a gente dizer é que demora em média uns 10 anos, né? Porque envolve uma série de testes, na verdade, desde a descoberta do que vai ser usado como vacina até a produção, até os testes em animais e testes em humanos, isso leva bastante tempo. O que a gente tem hoje é um cenário um pouco diferente na medida em que algumas plataformas, que significa algumas metodologias de produção de vacinas que estão sendo usadas para outros tipos de vacina, estão sendo aplicadas para o coronavírus. Então, há uma perspectiva de que a gente consiga diminuir bastante o tempo de desenvolvimento de uma vacina. Tem gente que fala até em um ano e meio, né? Porque, obviamente, os testes de eficácia e de segurança dessa vacina não podem ser retirados da parte do desenvolvimento, né? A parte, talvez, da descoberta ou desenvolvimento de como produzir a vacina, isso consegue ser melhorado, né, diminuído, mas o tempo de teste não tem como diminuir. É a Camila agora que vai falar com você. A gente recebeu uma pergunta aqui do Rodrigo e eu acredito que é uma dúvida de grande parte das pessoas que estão em casa. Olha só, a gente sabe que a gente deve se prevenir e seguir as orientações. E ele fala que ele e a família estão em casa seguindo todas as orientações, mas o vírus não vai simplesmente sumir. O medo é quando todos voltarem à rotina normal, com uma população sem imunidade, se alguém contrair a doença, não vai começar a se espalhar novamente? Nesse caso, a gente só dependeria de uma vacina para nos imunizar ou de algum medicamento? É uma dúvida que eu acredito que grande parte das pessoas tenham, né, justamente pela questão da circulação do vírus. Claro, é uma pergunta ótima, na verdade, né? A gente tem obviamente essa possibilidade, porque enquanto você não tem as pessoas imunizadas, a possibilidade do vírus retornar é muito grande. Então, só a título de exemplo, né, isso acontecia muito com a varíola, né? Então, a varíola circulava nas cidades, nos países, e aí uma certa quantidade de pessoas se tornava imune a essa doença. E depois, quando essa imunidade abaixava, as pessoas eram de novo expostas a uma nova infecção, né? Então, aquelas pessoas que não foram imunizadas na primeira vez acabavam sendo expostas numa segunda onda da doença. Isso pode acontecer com o coronavírus, obviamente, né? A gente ainda não sabe se esse vírus vai se tornar um vírus comum entre nós, humanos, ou se a gente vai conseguir extingui-lo da circulação, assim como foi com o SARS, né, o primeiro coronavírus que deu origem a uma epidemia de grandes proporções. Então, a questão de realmente da gente ter isso que a gente chama de imunidade de rebanho, né? Quer dizer, um monte de pessoas que estão imunizadas ao nosso redor fazem com que aquelas pessoas que não contraíram e não foram imunizadas naturalmente estejam protegidas porque a circulação fica restrita. E aí tem sim a questão muito importante do desenvolvimento de medicamentos para o combate, né? Exatamente, se a gente tem um antiviral ou alguma medicação que é útil para combater a doença, com certeza a gente consegue melhorar as taxas de recuperação das pessoas, né? Não a de infecção, infelizmente. Agora, doutor, mais uma questão. O senhor estava falando a questão de 1 ano e meio para poder desenvolver uma vacina. O que vocês conseguiram avançar de estudos nessa corrida contra o tempo de coronavírus? A gente tem, né, a situação de outros países, Itália, Espanha, a China, que já não está acontecendo mais a transmissão. Com tudo que vocês têm de informação, que é um fato muito novo, o que vocês já avançaram nesses estudos?
Os estudos desse vírus realmente é uma coisa sem precedentes no mundo, né? A velocidade como a gente está tendo informações novas a respeito do vírus, da sua transmissão, inclusive com essa questão de uso de medicamentos que já são utilizados para as outras doenças, né? No combate à infecção por esse vírus. Então, são situações muito particulares dessa epidemia, dessa pandemia, né? Coisas que a gente nunca viu antes. Então, a ciência está progredindo bastante, né? Então, a gente já sabe, por exemplo, quais são os receptores que esse vírus utiliza, já sabe muito qual é o prognóstico da doença, né? Já sabe muito a respeito da patologia que está envolvida. Então, todas essas informações são essenciais para a gente desenvolver vacinas e terapias. Sendo que, em relação à vacina, ainda existe uma questão que é um pouco mais complexa, que é entender exatamente o que faz uma pessoa ficar imunizada contra esse vírus. Então, se a gente não souber isso, não souber exatamente quais são os correlatos de proteção que a gente diz, né? Como é que essa pessoa realmente... o que a gente tem que medir na pessoa que foi imunizada para saber se ela se tornou imune ao vírus. Sem esse conhecimento, a gente não chega exatamente numa vacina com 100% de segurança. Doutor, só para a gente ir encerrando a sua participação aqui na Central da Esperança, mas que para a gente também possa ter uma esperança. O senhor falou do tempo de demora, da necessidade, né, de ser bem elaborada uma vacina, um remédio, mas a gente pode ter esperança que em breve uma vacina vai ser elaborada? A gente pode ter uma esperança de que a gente vai chegar, a gente pode ver uma luz no fim do túnel? A esperança, com certeza, sempre, e assim, são muitos candidatos vacinais que já estão sendo testados, né? Já tem 2 sendo testados em humanos, vários sendo testados em animais, e eu acredito sim que em pouco tempo a gente vai ter uma vacina desenvolvida. Muito obrigada, doutor Renato, pelas informações, esclarecendo várias dúvidas. É sempre importante, a gente quer saber, saúde pública, a gente quer ter acesso a essas informações, a gente quer ter acesso a ser imune ao coronavírus. Então, muito obrigada pelos esclarecimentos todos. Perfeito. Muito obrigado.